Às vezes você faz Real. uma promoção errada e o funcionário some, acaba com a produtividade dele. Você acredita que a sua empresa, ela cresce conforme você cresce como pessoa? Concordo plenamente. Eu acho que diante de uma das, sei lá, centenas de sessões que a gente fez de desenvolvimento pessoal, né? A partir de um determinado momento que a gente virou a seta, comecei a fazer muito mais sessões pessoais do que empresariais. Eu acho que várias chavezinhas foram se desbloqueando no negócio, inclusive no meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo também. Pelo fato de eu ser muito executor, muito objetivo, isso às vezes ainda é algo que eu trabalho hoje em dia, porque Sim, como você natureza, falou, né, é muito isso, na forte. minha cabeça as coisas elas são muito objetivas, são muito simples de se resolver, mas para outras pessoas não. E a gente como líder tem que ter essa empatia de entender como é que tá a vida do outro, às vezes está passando por um problema, enfim, né? Então, praticar isso ajuda muito, né? Faz você ir trazendo o barco junto com você. Não, eu acho que é uma coisa também que, se possível, né, as pessoas que têm empresa que estão ali na batalha deveriam focar também, né? Sim, é uma coisa bem interessante que ela é até meio contraintuitiva, né? Como assim eu tenho que trabalhar, eu tenho que me trabalhar para poder ser um bom profissional? Que negócio é esse, né? Porque é muito engraçado que a gente vai fazer treinamento nas empresas e geralmente as pessoas são muito faca na caveira. E aí a gente chega com um treinamento que às vezes traz um cunho mais pessoal. Uhum. Só que se a gente não trabalhar a mentalidade das pessoas para elas entenderem o porquê que elas precisam melhorar, porquê que elas precisam entregar resultado, porquê que elas precisam gerar resultado para o negócio e o que, que isso traz de benefício para a vida delas, elas não vão querer gerar esse resultado. Então, para a gente, como que é, sabe, achar um bom profissional dentro do mercado, um profissional alinhado, que ele realmente entrega, que ele serve a empresa com aquela vontade, com aquela dedicação, como que é isso? Só pontuando, antes de entrar nesse assunto, né? Que as pessoas... por que que tem... É que se você fizer com que as pessoas que estão ali com você conseguir de alguma forma ir ganhando elas no carisma, eu acho interessante fazer esses cursos também de desenvolvimento pessoal, porque eu sei o quanto isso te leva para o próximo nível e aquela história, pô, tu contratou um cara para cuidar de alguma coisa ali da empresa, aí tu vai olhar, a moto do cara tá caindo aos pedaços. O carro do cara, sei lá, tem um ano que tá com o pisca queimado. O cara não tá cuidando nem do que é dele. Ele vai cuidar do que é teu. Exato. E às vezes não é que as pessoas façam isso porque são desleixadas. Às vezes é porque ela não nem percebeu que ela tem que fazer isso porque faz parte da vida, pô. É É importante, né? O importante. zelo, o O zelo, o cuidado. cuidado, né? E voltando pro ponto dos funcionários, a gente sempre teve uma rotatividade muito alta lá na Novo Lar e de uns tempos para cá a gente veio dando muito mais atenção para a parte de admissão de funcionários. Então hoje basicamente para o funcionário ser admitido ele passa por 3 crivos, né? Tá. A gente chama todo mundo que deixa currículo lá, a gente chama para conversar. Então a gente bota numa mesa grande lá 8, 10 pessoas, junta um grupo, né? Vem todo mundo, bate um papo com todo mundo, entende como que é a vida e tal. Ali já é o primeiro crivo, digamos assim. E aí as pessoas que a gente gosta, a gente chama para uma segunda conversa. Nessa segunda conversa, a gente já leva com um gestor da área ali, onde a gente quer colocar aquela pessoa, já bate um papo de novo, explica como é que funciona o dia a dia da empresa. Eu costumo brincar agora nas últimas entrevistas, pessoal, de que a gente está fazendo o contrário dos políticos, né? O político só fala a parte boa na campanha, a gente só fala a parte ruim nessa parte da contratação, que é para desencorajar mesmo as pessoas que elas não estão tão a fim de trabalhar. Então, a gente faz toda essa parte, mostra como que funciona, explica detalhe por detalhe, vê o que a pessoa tem de dúvida nesse segundo momento, e ainda assim a gente ainda não fecha. A gente diz, olha, a gente gostou aqui de vocês, a gente queria contratar vocês, mas vocês não podem responder agora. Vocês vão para casa, pensem, amanhã vocês repassam aqui a informação para a gente, se vocês estão de acordo com tudo que foi falado aqui, se vocês estão dispostos a fazer parte da equipe. E mesmo que a gente não consiga preencher as vagas com tanta velocidade quanto antes, mas a gente imagina que isso vai diminuir a nossa
quantidade de troca de funcionários, que isso vai gerar não só economia para a empresa, mas também vai deixar a equipe mais sólida, né? Porque Sim. a gente já deu vários cortes ali e a galera pode até achar, Marcela, isso é muito engraçado quando eu comento isso, achar que, não, o cara que ele tá afim do emprego, ele vai topar qualquer coisa. Não topa. Quando a gente começa a explicar como é que funciona o dia a dia da empresa, já teve situações de ter uma mesa com 10 pessoas e eu explicar como é que funciona o dia a dia. E as 10 pessoas depois declinarem, falando, não tenho interesse. E, cara, isso é muito bom porque você vai economizar o trabalho que você ia ter daqui 60 dias. Sim. Se você não explicar bem certinho como é que é aquele trabalho, para que você está contratando aquela pessoa, o que ela vai fazer exatamente no dia a dia dela, que horas ela vai entrar, que horas ela vai sair, qual que vai ser o motivo dela ter que fazer uma hora extra, se vai precisar dela no final de semana, se aí vai pagar hora extra, se vai ser banco de horas. Explicar tudo isso para a pessoa ali, isso economiza uma dor de cabeça tremenda lá na frente, cara. Sim, economiza, porque ela já está te trazendo várias informações, né? Cada etapa do processo seletivo, ele te traz muitas informações. Então, desde o currículo ali, quando você olha, aí eu já vou te dar um pulo do gato aqui, já aproveita. E você que está aí, já aproveita também. Vamos lá. No próprio currículo, a gente já consegue avaliar um monte de coisas. Então, por exemplo, você observar a foto que a pessoa coloca num currículo. Imagina que a pessoa manda um currículo para a empresa, ela manda uma foto que às vezes ela está na praia, que ela está de biquíni. O que ela está mostrando para você? Que ela não está afim de trabalhar, está afim de passear, né? É uma pessoa que provavelmente já não vai levar o trabalho tão a sério. Então, tudo isso comunica e elas fazem isso de forma inconsciente, sem perceber. Exatamente. Isso é porque está lá dentro. E aí a gente só... Olha só, gente, a gente só tem como colocar para fora o que está dentro de nós. A gente não tem como... expor aquilo que não existe dentro de nós. Então, se a pessoa está muito focada na diversão e outras coisas, ela não vai levar o currículo dela a sério. E aí você já consegue ver um monte de foto, né? E aí, por exemplo, foto de pessoa sem camisa na praia, foto da pessoa que às vezes vai com decote muito grande. Então, aí você vê, a pessoa não está indo lá para seduzir, ela está indo lá para trabalhar, entendeu? Então, você que é mulher, por favor, se porte, tenha postura, né? Quando você for enviar um currículo. E tudo isso aqui é muito importante. Se a pessoa está arrumada, ela não está descabelada, então você já consegue identificar a postura ali na foto. Outra coisa muito importante, uma pessoa que ela coloca o currículo com a data errada, né? O currículo é de 3 anos atrás, aí ela deixou a data lá, porque ela fez o mesmo currículo para enviar para várias empresas e ela enviou para a tua. Cara, ela não vai dar uma atenção especial para a tua empresa. Ela não fez um currículo específico para a tua empresa. Que quanto mais alinhada está a sua cultura, mais alinhadas serão as pessoas que vão chegar com esses currículos, né? Principalmente se a sua empresa é uma empresa muito bem vista dentro do mercado, se as pessoas realmente querem trabalhar com você, né? Porque a nossa empresa ela precisa ser esse objeto de desejo. Sim. Concorda? Concordo. Que ela precisa ser esse objeto de desejo. Cara, meu sonho é trabalhar lá na Novo Lar. Ela tem que pensar isso. Porque quanto mais ela pensar isso, fica melhor para o profissional, né? Porque ele chega lá, ele chega mais realizado e com mais vontade, mais gás para poder trabalhar e fica muito melhor para a empresa, porque a própria empresa ela já se transforma num próprio seletor de talentos, acaba sendo um processo seletivo de talentos, nos quais as outras empresas vão querer tirar os teus talentos depois. Só que aí, se você tem uma boa cultura, é inegociável, né? Inegociável, a pessoa vai querer ficar com você. Então, é isso que faz toda a diferença no final. E em relação a esses processos seletivos, sábios, você acredita que, mesmo sendo desafiador, você acredita que se você fizer, por exemplo, um processo seletivo que ele não é tão bom, é possível treinar pessoas após esse processo seletivo? Ou você acredita que isso te demanda um esforço e uma energia muito maior? É possível, né? Sim. Porém, você vai gastar o dobro da energia para tentar adequar aquela pessoa que talvez não foi tão qualificada para aquele cargo. Perfeito. Né? Porque para cada cargo exige um perfil, né? Uhum. Então, como eu falei,
cara do comercial tem que ser mais comunicativo. Pô, se eu pegar um cara comunicativo ali, que ele né, gosta de estar conversando com outro, pegar esse cara, botar ele num computador para mexer com planilha, matou o cara. Né? Às vezes você faz uma promoção errada e o funcionário some, acaba com a produtividade dele. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Dá para ser treinado, dá, mas se você já pegar adequadinho ali para o cargo em si, já pensar nisso desde o princípio, é muito melhor.